agradeço aos irmãos que mandaram ali uma saudação, né? Como diz irmão Sabino, né? Hoje é um dia que foi colocado como Dia dos Pais, e então muitos honram a gente, né? E lembrando que o nosso pai deve ser honrado todos os dias, né? Nossa mãe. E muitos irmãos mandam saudação, né? E eu estava agora no escritório e eu recebi algo do meu sobrinho, dizendo, desejando Feliz Dia dos Pais, né? E ele expressou algo que você hoje é difícil escutar. Ele dizendo, eu te amo, tio. Então eu sou o David, né, filho da irmã Noemi. Levanta a mão por ele, que nós possamos ver ele aqui um dia, servindo a Deus. É recíproco. Muito bem, eu fico pensando, irmãos, esse Dia dos Pais foi colocado devido ao comércio, mas como vai ser difícil para uma certa classe de pessoas que hoje estão querendo tirar até o Dia dos Pais dos colégios, Dia das Mães, porque o demônio, esse monte de demônios que foi largado para esta era, entrou nessas pessoas. Entrou nestas pessoas. Então hoje é bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes. Essa linguagem é do demônio, é do inferno. Família é constituída de homem, mulher e filhos. Prendam nós se for preciso. Vamos para a cadeia se for preciso. Mas nós vamos ensinar nesse púlpito e nossos lares que tem homem, tem mulher. Não existe mistura em nosso meio. Ah, pastor, mas o senhor não ama? Amo. Se entrar aqui vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido, porque eles precisam de ajuda. Agora, concordar que estão certos, não. E nem apoiar quem apoia essas desgraças. Isso dá uns nervos. Então eles mesmos fizeram o Dia dos Pais e agora vão ter que tirar. Porque não pode magoar a pessoa que tem duas mães vivendo junto, dois pais. Para você estar certo, siga a tua vida, não tem nada que ver. Para mim e para essa Bíblia não está certo, não. Não está certo. Né, irmão Luiz? Como que eu vou fazer? Eu não estou difamando, como se diz, sendo, como é que se diz a palavra? Que intitula a gente que não. Uma coisa é eu estar contra, debatendo, criticando, sendo contra a pessoa, e uma coisa é eu não concordar. Eu disse, a porta da igreja está aberta para você vir assistir, aprender de Deus as coisas. Quem sabe Deus tem misericórdia, você mude, porque você está errado. Mas, no entanto, siga a sua vida do jeito que você quiser. Eu tenho que cuidar da minha, cuidar do meu povo, da minha família. Agora, engolir e achar que está certo, isso não. Ah, não. Isso não tem como. Mas então, eu desejaria para você, pai, hoje, com sua família, eu dedicaria o Salmo de número 128. Não é a mensagem, até porque estou em desespero. Estou com uma mensagem da mesa, estou com outra aqui. Estou na disposição, na dispensação do Espírito Santo para ver o que eu devo falar. Até agora não desceu ainda. É coisa incrível. Mas veja. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Eu desejo isso para você. A tua mulher, homem,
Não está escrito, mas eu estou dizendo. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Pensou, irmão Sabino? Uma videira linda, cuidada. Viu o irmão Sabino essa semana cortando lá, como é que se diz? Podando a parreira, né? E eu pensando aqui, o salmista dizendo: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Ei, Deus, que dia glorioso será esse, quando nós vermos a paz, a nova Jerusalém, e nós estaremos ali, faremos parte disso. Então esta é a família que Deus instituiu. Feliz será, irá bem. Agora o diabo vem e tenta mudar isso. Deus abençoe a todos vocês. Eu escutei algo, irmão. Me veio um pensamento sobre um sábio que ele escreveu. Tu vê que desejo lindo do salmista aqui para nós. Então nós somos um povo diferenciado, um povo que conhece essas coisas, porque nós tememos ao Senhor. Diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer, ele respeitar, dar-lhe honra. E um sábio disse: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. O que mais lhe impressiona nos homens? Perguntaram um sábio. Ele disse: os homens, o que um humano faz que me impressiona, mais ou menos assim. Eles perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Não tem isso aqui? Um homem sem Deus não tem essa profecia aqui na vida. Melhor não abraça essa profecia, porque não teme. Então ele perde a saúde de tanto juntar dinheiro. Trabalha em 2, 3 serviços, se for preciso, se arrebenta para juntar dinheiro. E depois ele tem que dar todo aquele dinheiro para comprar a saúde que ele mesmo perdeu. Não seria mais fácil ele descansar no Senhor? Não seria mais fácil ele viver uma vida na presença de Deus, temendo a Deus? Com a mulher como a planta aqui que nós lemos, com aquela harmonia, aquele amor dentro de casa, os filhos ali. Não seria melhor? Não, eu vou gastar minha saúde para tentar ganhar o dinheiro. E depois perde todo o dinheiro comprando saúde. Por quê? Porque um remédio hoje, uma das empresas que mais cresce, que mais enriquece é a farmácia. Tu vai num lugar que tem farmácia, eu não sei se, olha, é capaz de ter mais que igreja. Entre as igrejas, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo. O que tem hoje é um dos ramos que mais cresce, é a farmácia. Então eles perdem a saúde, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Não vive pensando no amanhã. Tem que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não vive lá, porque não chegou ainda, e deixa de viver as coisas boas aqui, com medo de que vai faltar, com medo de que não vai dar para comprar um par de sapato novo. Uai, é que Deus não te cuida? Deus não me cuida? Será que se nós somos ordenados, fiéis a Deus, nossos dízimos, nossas ofertas, nós trabalhamos, nós somos fiéis, será que Deus não nos cuida? Será que vai faltar?
Como nós conversávamos com o irmão outro dia. O diabo joga medo na pessoa, diz só, não faça que não vai dar certo. Mas Deus te diz nessa hora, vai dar certo. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar, vai dar certo. Não, eu vivo pensando lá no futuro. Não vive lá porque não chegou. E aqui não vive porque tem que fazer para lá. E o tempo passando. E a vida é curta. 80 anos passa como um vento ligeiro. 90, passa. Curta essa vida aqui. Faça, viva feliz. Viva agradecido. Viva uma vida abençoada, feliz, irmão. É difícil, pastor, é difícil sim, viver feliz, mas você tem algo dentro de você que rompe tudo quanto é atmosfera diabólica. É só deixar o poder de Deus entrar, você vai ver como você vence. Então, eles acabam por não viver nem o presente nem o futuro, vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Pessoas, aqui dá para nós dar um toque assim, vive-se como nunca fosse morrer. Quer dizer, ele acha que ele conhece o fim do caminho e que ele vai ficar muito tempo, não acerta, tem que acertar, vai enrolando, não pede perdão, não deixa Deus entrar no coração, vive como se nunca tivesse morrer e prestar conta a Deus pela vida que leva, pelas coisas que fez. E no entanto, ele, como que diz aqui, ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Como eu lembro da preciosa irmã Maria das Graças, antes de ir embora daqui para Manaus, ela era viúva do pastor, e ela disse, pastor Adilson, não viva uma vida agitada qual vivia o nosso saudoso. Viva a vida. Vida eterna é viver para os outros, não morrer pelos outros. É viver, viva. E eu digo para você nesta manhã, viva para os outros. Viva para a sua esposa, viva para o seu esposo, viva para os seus filhos. Os filhos vivam para os pais, mas não morram por eles. Não morram por filhos. Casais que vão se arrebentar lá no final com palavras descaridosas que foram colocadas por causa de filho. Porque quando o pai vai executar, a mãe se coloca do lado do filho e contra o pai. E ali causa um transtorno ali, e são palavras jogadas que a Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade do que um irmão ofendido. Aí o filho vai e cresce, casa, vai viver feliz, nem pensa mais em vocês e vocês estão estressados por algo que foi jogado ali. Só o tempo para ensinar a gente a viver. Mas nós queríamos, todos os nossos filhos na igreja com nós, no nosso redor, nós queríamos. Quem não quer? Aí eu pergunto, nós temos condição de fazer isso? Não temos. Eles não olham o tanto que tu sofreu por eles, para manter-os ali, o tanto de sono que você perdeu, o tanto que a irmã Suzy ficou com o Arthur no braço ali. Quando o Arthur ficar grande, Deus ajuda que ele seja fiel e agradeça a Deus. É o que nós queremos. Mas quando é um filho rebelde, não está nem aí. Para o pai, se ajudou, se não ajudou. Pai parou a vida para cuidar do filho, parou tudo. Eu vou cuidar de você, meu filho, minha filha. Eu vou cuidar. Cria uma asinha. Ah, pai, o senhor é um careta, me ajudou até aqui, agora eu me viro sozinho. Se a gente tivesse um coração de pedra, diz, então vai. Mas daí a gente fica sofrendo dentro da gente, porque queria ajudar e tal. Então eu digo, viva por eles, mas não morra por eles. O que é viver? É conselho, lute, instrui, mas deixa a parte deles com eles. Encomende a Deus, como disse o profeta. O profeta se estressou um dia lá e pegou na cinta do Espírito Santo, falou para ele, tira a mão da cinta. E ele disse, então eu encomendarei a Deus. Ele encomendou. E Deus tomou conta. Então viva feliz porque você tem promessa. Você teme ao Senhor.
Eu estava vendo essa semana um apresentador. Ele é muito famoso, ele é um rapaz muito simpático. Ele estava dizendo: eu passei a minha vida inteira sendo admirador dos evangélicos, mas eu sou católico, eu era católico. Ele passou a vida inteira observando os evangélicos, não teve coragem de tomar uma posição. Mas agora ele foi acometido por um câncer, então agora ele vai batizar no Rio Jordão. Está todo feliz, e eu digo graças a Deus, por isso que Deus possa salvar ele, né? Pelo menos enxergou. Pior que tem uns que não enxergam nunca, né, irmão Luiz? Não estou dizendo de eleição, porque eleição tu tem que descer com já eleito. Mas salvação é para todos. Então ele disse, eu passei a vida inteira, eu achei engraçado que ele disse, eu passei a minha vida inteira admirando, sendo admirador dos evangélicos. Mas eu era católico. Mas agora com essa doença eu comecei a me aproximar mais de Deus. Quer dizer, então ele não estava. Ele tinha dúvida na vida, muitas dúvidas. Mas através dessa doença ele pôde se aproximar de Deus. E ele disse, agora estou indo a Israel para ser batizado no Rio Jordão. Então o pastor dele vai levar ele lá. E isso nos leva a pensar, né? Que Deus vai ter uma maneira de trazer nossos filhos, aqueles que não têm. Se Deus fez isso para um homem desse, não pode fazer para nossos filhos. Vai saber o que está passando dentro do coração deles. Agora, eu estava falando com o pastor Valdir, hoje ele ainda está recuperando, vai ser operado na quinta-feira. E nós entramos num assunto ali, de como o inimigo tem trabalhado contra aqueles que fazem alguma coisa para Deus. Digamos assim, para ser mais justo, o diabo tem trabalhado contra os filhos de Deus. Naquela mensagem Pontos ao lado de Jesus, o irmão Branham diz, eu quero te encorajar, irmão Neville. Eu quero te encorajar. Ele viu o irmão Neville triste, porque tinha sofrido um acidente. E o irmão Branham diz assim, Deus te livrou, irmão Neville, porque você poderia ter matado aquela mulher, e isso teria ficado na sua mente por muito tempo, você ia sofrer, mas eu quero te encorajar, fique firme. O diabo tem lutado contra todos que estão associados a esse ministério. Isso não é diferente para nós hoje. O diabo tem tentado com todas as forças destruir aqueles que Deus ama. Eu estava vendo, e eu falei, pastor Valdir, no natural, no físico, ele tem tentado prejudicar. Aqui na igreja, ele atravessou no caminho do Bom Jairo, do Bom Vicente, Bom Adriano agora sofrendo essa cirurgia, pastor Valdir arrebentou por lá a perna dele, imagina o pastor preparando a igreja para o encontro. Ah, pastor, mas ele estava trabalhando na igreja e sofreu um acidente? Sim, na igreja, que é o lugar que nós devemos estar. Nós devíamos estar tristes se nós tivéssemos sofrido um problema indo para o baile, indo para a festa, para o jogo de futebol. Aí sofreu um acidente, aí não tem nem coragem de orar. Mas quando você está no caminho do Senhor e você passa por um problema, agradeça a Deus, Deus te livrou. E o pastor Valdir é cometido, e eu disse para ele, pastor, isso no físico e no espiritual. A barreira psicológica, os complexos que a gente enfrenta. Quando chega na porta da igreja, o pastor falando da gente, dá vontade de voltar para trás. Tivesse uma maneira de colocar alguém pregar e ficar sentado. Aí você vai em frente, quando sobe aqui, o homem desaparece, Deus entra em cena, e você consegue falar, se for o homem, não fala. Complexo da madrugada, luta e vê o diabo se aproximando das pessoas, espíritos pegando. Então, o inimigo está lutando tudo quanto é jeito, mas nós vamos vencer pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos vencer. Eu coloquei aqui, muitas vezes, nós temos que ser centrados na coisa. Por exemplo, a pessoa não vigia e coloca a culpa no diabo, também não vale. Também não vale. Como nós vimos aqui, ganha dinheiro, depois perde o dinheiro para comprar saúde. Por exemplo, a pessoa não vigia, ele deixa o carro dele aberto no lugar, aí rouba o carro dele e diz que a culpa é do diabo. A culpa é tua, minha, que deixou o carro aberto.
Não cuidou. Isso não é luta, mas isso é descuido. Eu vi um motoqueiro empinando uma moto, passou por mim empinando, arrastando. Aí eu digo assim, vai cair ali, vai dizer que foi acidente, foi negligência dele. Vai cair mesmo. Então, Mombrana fala naquela mensagem, deixando escapar a pressão, corre, passa o buzino, passa tirando o fininho, cantando pneu, arranca em disparada, xinga um, xinga outro, daí chega em casa, porque está com fome, chega em casa, espera 2 horas até a janta ficar pronta. Mombrana disse, isso aí é aumentar a pressão. Chega em casa estressado. Isso não é viver. Isso é viver estressado, não é viver uma vida boa. É viver estressado. E colocando, às vezes, a culpa no inimigo. Então, gente, eu percebo que nós temos que... Depende 95% de nós. A coisa. Eu penso mais ou menos, não é doutrina isso. Mas muitas vezes nós que criamos as situações. Até mesmo dentro de casa. As coisas que acontecem, você vai ver... Poderia ter falado uma palavra e não 3, 4. Poderia ter falado uma palavra. Não, precisa falar 3, precisa falar 4. Aí você vê, estou lendo um livro onde o psicólogo muito inteligente, ele diz assim que se todos nós contássemos 30 segundos antes de responder algo, 30 segundos, ele disse muitas coisas eram evitadas, muitas coisas ruins eram evitadas de acontecer. Se 30 segundos nós parássemos para pensar o que vamos responder. Mas normalmente não pensamos um. É pá, pá. Pá, pá, pá. 2 vezes. Daqui vem 3. E aí foi. E a luta, e se estipula ali dentro os problemas. Então vamos pensar. A Bíblia diz ser breve em ouvir e tardio em falar. Eu lembro que eu trabalhava com meu irmão. E eu sempre, graças a Deus, me converti aos 18 anos. E eu trabalhava com ele. E sempre fomos amigos, graças a Deus. E um dia ele estava trabalhando e tinha um irmão assembleando ali. E esse irmão cuidava da vida de todo mundo. E o nome dele, eu não lembro o nome dele. Eu achei que era outro, já que me desceu na mente aqui. Mas então esse irmão cuidava, aí isso está errado, aquilo está errado, mas todo mundo estava errado, era só ele que era crente ali dentro. E um dia meu irmão estava trocando uma matriz e ele chegou perto e começou a falar, e o meu irmão olhou para ele e falou assim, rapaz, eu tenho medo da tua língua. Eu achei engraçado aquilo, mas era verdade. Ele disse, eu tenho medo da tua língua. Porque ele era o santo. Ele era o santo. Um dia ele falou para o meu irmão, você gosta de futebol? Meu irmão disse, eu gosto. Diz ele, então tu não vai para o céu. Meu irmão disse, por quê? Lá no céu não tem campo. E eu ali, escutando aquilo, jogurizão, né? Essas coisas a gente lembra, né? Isso é uma maneira de ele evangelizar. Maneira de ele ajudar os outros. Então, irmão, nós temos que ter cuidado. A Bíblia chega a dizer que a nossa língua ela é como um fósforo, fogo. É assim, irmão Sabino, né? Como fogo que incendeia um bosque. Um pouquinho, uma chaminha incendeia um bosque inteiro. Mas também se Deus ungir a nossa língua, se Deus converter, não é ungir, converter a nossa língua. Ah, irmão, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E é esse tipo de evangelho que nós queremos. Nós poderíamos estar aqui falando em mistérios. Não, ninguém consegue chegar lá em cima sem ter as pequenas coisas primeiro. Ninguém vai conseguir chegar na palavra falada. Ninguém vai conseguir chegar numa coisa maior sem ter uma conversão primeiro das pequenas coisas. E nós queremos estar dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos ler a Bíblia. Livro de Atos, capítulo 7.
versículo 1 a seguir. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que saiu, seu pai faleceu. E Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda um espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaria a escravidão, e o maltratariam por 400 anos. Que promessa! E um homem confiar nisso? Mas foi Deus falando para ele. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso, sairão e me servirão nesse lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e a Jacó os 12 patriarcas. Soberano Deus, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler um pouquinho da mensagem. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? E nesta mensagem, irmão, veja, o profeta, desta mensagem o profeta chega até perguntar quantos aqui tinham recebido o Espírito Santo, ou seja, tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele perguntou para o povo: quantos aqui foram batizados ou receberam o Espírito Santo? Uma pergunta que eu não vejo ninguém fazer. Ou você já viu alguém fazer? E você mesmo se perguntou para você isso. Porque aquele que tem sabe se tem ou não. Então, quarta nós falamos ali, quando o diabo chegou, irmão Brando, e falou com ele, dizendo que Jesus era uma mentira e assim por diante, que era um simples homem, o irmão Brando falou para ele assim: de quem os profetas falaram e se cumpriu? De quem os profetas falaram tal coisa e se cumpriu? Tinha tudo se cumprido em Jesus. E ele disse: e esse mesmo que cumpriu essas escrituras me deu o Espírito Santo, prometeu o Espírito Santo, e eu o tenho. Quando Pedro e João saíram e chegaram na Porta Formosa, eles haviam estado com Jesus alguns dias atrás, haviam estado no cenáculo ali orando, no dia do Pentecostes, alguns dias atrás, e haviam recebido o Espírito Santo. E quando eles saíram, eles sabiam que tinham. E aquele aleijado pediu uma esmola, ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele sabia que tinha. Ele sabia o que tinha recebido. Por quê? Porque a vida deles havia mudado. Seus modos, seus comportamentos. E uma fé tinha tomado conta da sua vida. Aquele Pedro convertido, salvo, melhor dizendo, salvo era uma coisa e convertido era outra coisa. Então, salvo nós somos pela graça.
Mas muitas vezes somos salvos e ainda falta muita coisa para nos converter. Pastor, mas é errado isso? Não. Simplesmente aceitar que precisamos mudar. Simplesmente aceitar e reconhecer. Então eu notei o seguinte aqui. Quando o profeta perguntou, se eu perguntar aqui quem tem o Espírito Santo, as pessoas, ele disse a metade, mais da metade levantaram as mãos que não tinham. Que coisa. Então esses detalhes na mensagem eu pego. E eu anotei por minha conta aqui no papel. Quando ele perguntou isso, eu botei aqui, então, devemos ser conscientes para escutar e fazer um inventário interior ao ouvir esta mensagem que vamos ouvir agora. Ao ouvir, que vai ser lida. E o que acontece? Quando nós escutamos qualquer mensagem do profeta, nós devemos de pensar o seguinte: dar graças a Deus quando nós estamos cumprindo ela, obedecendo ela. Dar graças a Deus, nós fizemos um levantamento, esfregamos na cara do inimigo e dissemos: ó, isso eu tenho feito, isso eu tenho conseguido mudar, isso o Senhor tem me ajudado, e eu não sou o que eu devia de ser, mas não sou mais o que eu era. Você vai caminhando, isso você tem que fazer, e eu quando escutamos esta palavra. Outra coisa, irmã Rose, nós damos graças quando estamos cumprindo, e temos que reconhecer quando nós estamos em falta com esta palavra, e corrigir. É para isso que nós viemos aos cultos, para aprender, para mudar. Então nesta mensagem, que é o Espírito Santo, eu vou mais ler com vocês, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco muito forte nesta manhã. O profeta começa no versículo 1, no parágrafo 1, olha que expressão que ele usa. Ele diz: essa reunião deve ser um pouco diferente das que geralmente temos aqui. Quando nos reunimos aqui, na maioria das vezes, é uma reunião de cura do enfermo, e é uma necessidade física. A ênfase é colocada sobre aquilo, sobre sua cura. Aí ele diz: mas nesta noite, eu digo nesta manhã, começando esse reavivamento para a cura da alma, o espírito do homem. Ele está dizendo: esse culto, essa campanha vai ser diferente das outras. Que nós geralmente oramos pelos enfermos, são curados, mas esse tipo de culto será um culto para reavivamento e cura da alma, ou seja, o espírito do homem. E ele diz assim: agora, nós sabemos que quando um corpo é curado, todos nós nos sentimos felizes por isto, não é verdade? Quando um corpo é curado, um Adriano curado, estamos felizes com ele. Irmão Jairo curado, estou feliz. Agora, aí o profeta vem assim: eu creio, quando um corpo é curado, nós estamos felizes. E então, nós estamos tão próximo, nos sentimos felizes por isso, porque isso mostra definitivamente que o nosso Deus cura os enfermos. Mas esta pessoa enferma, se chega a viver por um longo tempo, pode que volte a adoecer novamente. Talvez com a mesma enfermidade da qual foi curada. E isto não afasta a cura. Não afasta a cura. O médico prescreverá medicamento para a pneumonia, e talvez 2 dias depois dele ter dado alta, você pode morrer com pneumonia. Veja, ela se repete. Mas quando a alma é curada em você, então tem vida eterna. Então nós queremos a cura da nossa alma. Nós queremos o nosso espírito curado. Isso só tem cura não com remédio. Ninguém cura um espírito com remédio da farmácia. Ninguém cura a alma com remédio comprado. A alma se cura com a palavra, com o bálsamo da palavra. E o espírito, ele se cura escutando a palavra, que é vida. Palavra é espírito e vida. Entra a vida eterna. E o profeta diz: e eu creio que nós estamos tão próximo da vinda do Senhor Jesus, que corresponde a todos nós
fazer o que possivelmente podemos para trazer cada alma para o reino. Amém? E ele diz assim, e trazer o reino para dentro do povo. Trazer a alma para o reino e levar o reino dentro do povo. O que é o reino? A palavra, o Senhor Jesus morando dentro do ser humano. Veja, e ele diz assim, eu creio que o corpo de Jesus Cristo é o corpo mais enfermo que eu conheço. Isto é, o corpo espiritual de Cristo na terra é muito enfermo. É muito enfermo. Vai ser curado com a palavra, com o ensinamento, corrigindo-se com Deus. Mas pastor, o que tem a ver com o que o senhor leu ali? Aí nós vamos ver aqui, quando nós lemos ali, deixa eu ver se eu notei aqui, sim. No parágrafo 11, ele diz assim, esse pequeno tabernáculo, eu creio que é um dos melhores grupos de pessoas que há na terra. Não está falando mal do tabernáculo dele, como não estou falando nós aqui. Mas olha a expressão dele. Ele diz, eu creio que é um dos melhores grupos de pessoas que há na terra, que vem a esse tabernáculo. Eu não tenho dito que é a melhor gente. Não tenho dito que é a melhor gente. Eu tenho dito que é um dos melhores grupos da terra que vem a esse tabernáculo. Mas voltando dia a dia, de reunião em reunião, tenho visto uma grande necessidade deste tabernáculo. Aí, irmão Sabino, isso conforta a gente. Por quê? Se o profeta estava no seu tabernáculo, dizendo que era um dos melhores grupos de pessoas que se reuniam ali, e ele estava vendo a necessidade de pregar essa mensagem, e eu pergunto, e eu? E eu? E ele pregou esta mensagem no tabernáculo dele, e nós vamos pregar aqui. Amém? Veja isso, como é gostoso ter essa palavra. Ele diz assim, mas indo dia a dia, reunião em reunião, eu vejo uma grande necessidade nele. E é a necessidade de um enchimento, ou uma consagração, de uma vida mais profunda, e de caminhar mais perto de Deus. E eu tenho lhes prometido fazer isto, e é com estas mensagens eu trarei ajuda a vocês, diz ele. Esse tabernáculo precisa, diz o profeta, e eu digo a nós, de um enchimento, de uma conversão, de estar mais perto de Deus. Veja, sobre a escritura que lemos, do parágrafo 25 a seguir, o profeta começa dizendo, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos tem sido prometido. Quem prometeu? No dia do seu batismo, ali, quando Pedro falou, ele disse assim, arrependei-vos, você arrependeu. Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você foi. Para perdão dos pecados, né? Baseado no seu arrependimento, sua confissão. E ele diz assim, recebereis o Espírito Santo. E essa promessa é para todos. E ele diz aqui, então, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos tem sido prometido. E nós poderíamos tomar 10 semanas e nunca apenas chegar à margem desse texto. O que é o Espírito Santo? Então, muita coisa poderia ser dito do que é o Espírito Santo. Mas como nós lemos aqui sobre Abraão, e nós estamos em uma escola dominical, ele diz assim, nós tomaríamos semanas e ficaríamos às margens disso, mas a primeira coisa, eu desejo me aproximar disso o suficiente para fazer um resumo. E eu quero ler algumas perguntas. Aí ele pergunta, quantos têm recebido o Espírito Santo? Sido batizado? Levante as mãos. Você que sabe que não tem recebido. Ele diz, olhe quantas mãos se veem. Agora eu quero falar sobre o Espírito Santo, como ele sendo um sinal. Guarde isso com você, se tivesse como você anotar. O Espírito Santo sendo um sinal. Há uma grande diferença, deixa eu melhor em cima, Espírito Santo um sinal. Nós entendemos
que ele é um sinal? Que todas as promessas são dadas a nós através... Abraão foi o pai da promessa, porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente. E esse sinal é para um povo com um pacto. Há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Tem diferença. Por quê? Veja, Deus fez um pacto. Há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Vamos pegar a Escritura e vamos caminhar. O profeta diz, em primeiro lugar, há um cristão que professou ser um cristão. Ele diz que é. Mas se esse cristão ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, ele apenas está em processo de ser um cristão. Veja, ele professou ser cristão. Ele está em ação para isto. Porém, Deus ainda não lhe tem dado esse Espírito do Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus, na qual Deus o reconheceu. Olha, irmão, Deus ajude você a pegar essas coisas. Eu sei que você deve estar com sono, os irmãos que trabalharam, mas veja, isso aqui é muito importante. Quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, ele ainda não chegou na meta com Deus. Deus ainda não o reconheceu. Já pensou que coisa, irmão Adriano? Por isso, uma certa vez, eu estava lendo uma mensagem, diz que Moisés saía pela rua gritando, para expor os sinais, o sinal. E hoje, um dia eu preguei no encontro, e o tema dos apóstolos era, recebesse vós já o Espírito Santo. Recebesse vós já o Espírito Santo. Eu lembro que eu disse, pastor, se nós tivéssemos, isso tem que estar na nossa mente para perguntar para o povo. O desespero dos apóstolos era recebesse vós já o Espírito Santo. Chegar num lar, o lar está em problema, a primeira pergunta que devia de fazer é recebesse vós já o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo chega, acaba com esse problema. A igreja em alvoroço recebeu o Espírito Santo? Não, tem que receber para acabar com o alvoroço. Por quê? Enquanto a pessoa não recebeu o Espírito Santo, ele ainda não chegou na sua meta com Deus. Nós trabalhamos com meta. Eu tenho meta de fazer tantas entregas. Eu tenho meta de fazer tantas coisas. Eu tenho meta lá no meu mural, que eu tenho que entregar isso essa semana. É metas no natural e no espiritual. A meta de receber o Espírito Santo, sentir que você tem Ele. Veja. Então, Deus fez um pacto com Abraão depois que ele foi chamado. E este chamamento é um tipo do chamamento do crente hoje. Ele chamou Abraão, e Abraão saiu de seu país e foi para uma terra estranha, morar entre um povo estrangeiro. E este é um tipo de quando Deus chama um homem para que deixe a sua impiedade e se arrependa de seus pecados. Arrependimento, irmão, é esquecer. Olha que coisa, que comparação, irmãos. Deixe a sua impiedade e se arrepende de seus pecados. Ele se desliga do grupo a qual ele se encontrava, a qual ele se encontra, para viver em um novo grupo e entre um novo tipo de gente. Veja, e então Deus encontrou Abraão fiel à promessa que Deus lhe havia dado, de que teria um filho, de que através desse filho seria bendita toda a terra. Então Deus confirmou a sua fé, dando-lhe um sinal, e esse sinal foi a circuncisão. E a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Deus fez a promessa a Abraão, sai. Ele saiu, fez a promessa do filho, ele seguiu crendo. E quando Deus viu que ele creu aquilo, Deus fez um pacto com ele. Deus deu a circuncisão com ele. Significa cortar uma carne. O batismo do Espírito Santo está representado ali. Cortar uma carne, tirar o excedente.
Muitas vezes nós não queremos cortar, dói separar de certas coisas, dói deixar umas coisas que nós gostamos para trás, mas isso é um tipo do chamamento do crente para chegar a ser cheio do Espírito Santo. Vamos seguir aqui? Isto é exatamente o que dizem os versos seguintes. Ele está falando sobre Atos ainda 7, onde Estevão ali falou que eles eram circuncisos. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Isto é exatamente o que diz aqui. Estevão, no versículo 51. O Espírito Santo, a circuncisão é um tipo do Espírito Santo. E Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão depois que ele havia aceitado a Deus sobre a base de sua promessa. E ele saiu para um país estranho. Vê você? Um sinal, todos os seus filhos e a sua semente depois dele deveriam ter um sinal em sua carne, porque isto era uma distinção. Este sinal de circuncisão era para separá-los de todos os outros povos. Irmão, crente misturado com o mundo não é crente. A semente de Abraão é separada. Aqui foi no natural um sinal, uma circuncisão, mostrando que eles eram separados. E nós, que a circuncisão é no coração, o Espírito Santo no coração nos separa das coisas do mundo. Vamos seguir para você ver, vamos dizer graças a Deus. Veja, foi um sinal, todos os seus filhos da semente depois dele deveriam ter esse sinal. Era para separá-lo de todos os outros povos. Isto é o que Deus usa hoje. O sinal da circuncisão do coração. O Espírito Santo faz com que a igreja de Deus seja uma igreja separada de todos os demais credos, de todas as demais confissões e denominações. Eles estão em todos os tipos de denominações, sem dúvidas, mas eles são um povo separado. Deixe-me falar com um homem por 2 minutos, e eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Olha só, irmão Sabino, que coisa. Deixe-me falar com um homem por 2 minutos, e eu digo se ele tem o Espírito Santo ou não. Como? O Espírito Santo faz a pessoa diferente. O Espírito Santo muda. Então, irmão, nessa hora, nós devemos de pensar, meu Deus, eu preciso disso. O profeta falando 2 minutos, eu digo muitas vezes nós, irmãos. Não preciso nem 2, 1 minuto. Uma palavra, algo colocado, a gente já pensa, esse irmão precisa, essa irmã precisa, eu preciso receber mais de Deus. Senão, se eu tivesse mais de Deus, eu não faria isso. Como aquele irmão, corajoso demais. Chegou no profeta desta era. E o profeta tinha uma irmã tocando mensagem, Deus sendo mal entendido. Você leia ela. Leia ela. Leia não somente ela, mas leia selo, leia eras, leia as mensagens. Porque a fé está lá. A fé para o rápido está nas mensagens. Mas leia ela para aprender para você. Aprender. Mas, por exemplo, o profeta tinha uma irmã tocando piano. Não fala teclado, é piano. E o profeta diz que ela estava com a saia curta. E a saia estava rachada. Ou seja, uma parte mais alta que a outra. E essa irmã tinha o cabelo curto. E um irmão chegou, corajoso, disse, ei, irmão Brana, você, hein, dizendo ser um reverendo, e tem uma pessoa dessa na sua igreja. Ele disse, bom, de certo modo eu não concordo muito com isso, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se ela tivesse mais do Espírito Santo, ela não estaria agindo assim. Ela é apenas um bebê na fé.
Ela recém havia começado, coisa assim, talvez não sei, ele dizendo isso. Com certeza, se ela tivesse mais do Espírito Santo, ela não estaria com esta saia desse jeito, com esse cabelo desse jeito. Ela recém chegou. Aleluia. E o profeta dizia: esse mesmo homem tinha na sua igreja uma mulher que tinha natureza de brigar com a serra circular. Se ele tivesse, o profeta podia dizer: e se você tivesse o Espírito Santo, você não estaria falando dela. O profeta poderia ter dito. Ele não disse, ele só disse para ele se tocar. Porque nós temos que ser nivelados pela palavra. Nós estamos aqui para cada dia, irmão, nem que nós ficar sozinhos. Eu disse para o irmão Paulo, nem que nós fica sozinhos, mas nós temos que pregar a mensagem como ela é. A Bíblia, irmão, eu vou dizer algo aqui. Eu disse, não sei nem por onde começar a pregar. Mas eu estive diante de um juiz uma vez. Momento que eu vi uma pessoa dizer assim: eu fiz tal coisa porque ele fez tal coisa. Alguém disse: eu cometi tal coisa, eu atirei naquele homem porque aquele homem atirou no meu irmão. O juiz falou para a pessoa: você está na mesma condição daquele que atirou no seu irmão, que você atirou no outro também. Mas eu tinha razão. Não, senhor, você desceu no mesmo nível dele. Então, para Deus, irmão, para Deus não tem, o que eu quero dizer é que para Deus não tem pecadinho e pecadão. Quando nós olhamos, eu te aponto algo, eu tenho que ver que eu também tenho. Que Deus nos ajude a levarmos uma vida quieta, sossegada, e olhar para nós aqui. Veja, deixe-me falar com um homem por 2 minutos, e eu posso lhe dizer se ele tem recebido ou não o Espírito Santo. Veja, assim você também pode, diz o profeta. Assim você também pode. Isso lhe separa. É uma marca, é um sinal. O Espírito Santo é um sinal. E qualquer menino que recusava ser circuncidado no Antigo Testamento, o qual era uma sombra do Espírito Santo, era cortado do meio do povo. Podia recusar, mas era cortado do meio do povo. Como nós estávamos falando, irmão Ronaldo, ali, sobre hoje, né? O sinal era colocado, o anjo da morte passava, se ele via o sinal, ele passava, não matava o primogênito. Mas ninguém obrigava a botar o sinal. Tinha que ser exposto. Ué, Deus falou para, vendo eu o sinal, passarei por cima. Mas se quisesse viver, tinha que expor. Hoje depende de nós. Nós queremos viver, então queremos receber esse Espírito Santo. Não é verdade? Veja, eu gostei do amém das irmãs, isso mesmo. Veja, isso lhe separa, é um sinal. O Espírito Santo é um sinal. E qualquer menino que recusava ser circuncidado no Antigo Testamento, o qual era uma sombra do Espírito Santo, era cortado do meio do povo. Se recusava ser circuncidado, ele não podia ter companheirismo com o resto da congregação. Meu Deus, que coisa forte isso. Ele podia recusar, mas não podia ter companheirismo com o resto da congregação. Agora ilustraremos isto com o dia de hoje. Uma pessoa que recusa receber o batismo do Espírito Santo hoje, não pode ter companheirismo com aqueles que têm o Espírito Santo. Você simplesmente não pode fazê-lo. Você tem que ser da mesma natureza. Ai, meu Deus. Por que é tão bom chegar perto de certas pessoas? Por que é tão gostoso ter companheirismo? Porque é questão de natureza. Aleluia. Veja. Ele não pode fazer, ele tem que ter a mesma natureza. Como minha mãe costumava dizer, aves da mesma plumagem sempre se ajuntam. Ai. Aleluia. Aves da mesma plumagem sempre se ajuntam. Bem, é um antigo provérbio, mas é a verdade. Você não vê pombas e corvos tendo companheirismo. Você viu pombinha tendo companheirismo com corvo? De jeito nenhum.
Mas é tão bom andar com ele, é tão bom andar com ela, olha. Nós temos que amar as pessoas, estar do lado por uma circunstância de trabalho, trabalhar para eles, ter patrão, não importa que se ele é macumbeiro, o que é, se está trabalhando não sabe, mas é uma circunstância que jogou ali. Ali Deus te dá estrutura para você suportar. Ali Deus te dá estrutura para você resistir e não cair naquela atmosfera. Agora, sentir prazer, você sente prazer com quem tem a mesma natureza sua. Você sente prazer de estar na casa de Deus. Você sente prazer de sentar com a sua família. Aleluia. Veja. Companheirismo. É um antigo provérbio, mas é verdade. Você não vê pombas e corvos tendo companheirismo. Por quê, irmão Paulo? Suas dietas são diferentes. Seus hábitos são diferentes. Seus desejos são diferentes. E essa é a maneira que sucede com o mundo e com os cristãos quando você tem sido circuncidado pelo Espírito Santo, o que significa cortar uma carne. A circuncisão, claro, irmão, nós estamos falando aqui de tirar coisas que eram boas até. Nós temos que chegar à maturidade. Nós temos que chegar à maturidade de não falar bobagem, não usar certas coisas. A irmã, quanto tempo nós estamos pregando sobre o profeta tem pregado? Não é nem eu o profeta. Será que é tão fácil, tão difícil, melhor dizendo, de discernir quando não está boa coisa para nós? Estou falando em questão de vestes. Cortar cabelo não se ouve mais falar dentro da mensagem, não pode. Eu não acredito nisso. Vamos, as dietas é diferente, você tem a dieta pelas coisas de Deus. Veja, seus hábitos são diferentes, seus desejos são diferentes. Esta é a maneira que sucede com o mundo e com o cristão, quando você tem sido circuncidado, significa cortar uma carne. A circuncisão só podia ser feita no macho, porém se a mulher era casada com um homem, ele era parte dele, ela era circuncidada com ele. Recorde você o que diz Timóteo: salvará dando luz a filhos, tal se permanecer na fé, na caridade, na santidade e com a modéstia. Agora, a circuncisão, você sabe, quando Sara riu atrás da tenda, da mensagem do anjo, quando ele disse a Abraão, e Abraão, não sabendo quem ele era, um estranho, ele chegou e perguntou: onde está Sara? Como sabia ele que Abraão tinha uma esposa? Como Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do homem. Recorde, aqueles sinais não foram entregues ali em Sodoma e Gomorra, no mundo religioso. Foram dados aos eleitos, aos chamados fora. Abraão foi chamado fora. E a palavra igreja significa chamado para fora, separados. Assim como Abraão se separou a si mesmo e foi circuncidado, logo quando Sara riu da própria mensagem do anjo, Deus podia havê-la matado no ato, porém ele não podia danificar a Sara sem danificar Abraão, porque eles eram um, ela era parte dele. Vocês não são mais dois, mas são um. Está falando de Cristo e a igreja, o Espírito Santo em você. Aleluia. Ontem estava vendo a visita sobre Sodoma. O canal que a irmã Nair achou na internet, eu acho, uma pessoa visitando Sodoma, visitando o Mar Morto. Irmão, fica a arrepiar. Pensa comigo que está cumprindo tudo que o Ezequiel falou. Irmão, já disse que botaria água doce, correria para o rio. Até o barro que a profecia de Ezequiel falou que estaria ali, a moça pisando no barro. A fruta que diz que haveria de novo ali, tâmara, né? Aqueles pés, irmão Adriano, cheios daquelas frutas. E a pessoa comendo e dizendo assim: eu estou aqui comendo a profecia de Ezequiel, mas não converte. Porque é para você, é para eleito. O eleito, qualquer coisa, mexe com o seu coração, ele corre e posiciona com Deus. Mas a pessoa que não tem nada dentro para Deus falar, ele está sendo utilizado até para mostrar a profecia cumprida, e ele mesmo não vai. Mas está ali, Sodoma. Sodoma ninguém quer visitar, só quer visitar os outros lugares.
Até nisso. Mas está lá. Tudo de sal, caverna de sal. Cumprindo, irmão Luiz. Não tem mais nada, meu irmão. Não tem mais nada. Força de expressão, claro, tenho que entrar o último eleito, mas o que falta? O que falta? O mar morto, lá tendo vida. Sendo que lá era, antes de Deus amaldiçoar aquele lugar, por causa do quê? Do sodomismo. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do lesbianismo, homossexualismo, tudo que existia lá, que anojava Deus. Enxofre, tem até hoje enxofre lá. A pessoa caminhando lá em Sodoma e dizendo ali tem enxofre até hoje. Enxofre, fogo assim, irmão, sem apagar. Está lá. E o povo está pensando o quê? Mas só que dentro daquilo lá, daquele lugar que Deus amaldiçoou, porque quando Ló olhou para aquele lugar, era um lugar lindo. Encantou Ló. Quando Abraão parou e disse, o negócio é o seguinte, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou e viu as campinas. Era tudo lindo. Ele olhou e disse, eu vou para cá, que está bonito, rapaz. Como um cristão hoje, sem ter o Espírito Santo, vamos dizer assim, ele olha para o mundo e diz, o mundo está melhor que aqui. Um jovenzinho, uma jovenzinha, o mundo está bonito, mas não sabe que vai pegar fogo? Vai queimar isso aí. Vai queimar. E está muito perto. Mas quando Ló olhou, ele não viu o fogo pegando. Ele não viu a mulher dele virada estátua de sal. Ele não viu o enxofre. Ele viu a coisa bonita. Mas, no entanto, hoje nós podemos ver o enxofre. Nós podemos ver que não tem nada de bonito. Nós podemos ver que o que Abraão viu. Abraão ficou num cantinho, debaixo dos camalhais de mangue. Mas quando o fogo caiu, Abraão estava tranquilo. Abraão já tinha recebido a visita do anjo. No momento que o anjo visitou Abraão, o fogo caiu lá. O anjo já nos visitou, já nos trouxe a mensagem. Falta somente o filho chegar. E nós vamos ver Sodoma sendo queimado. Não queira ficar, meu irmão. Não queira ficar em Sodoma. Ela não foi feita para você, não. Tem que forçar para pecar. Tem que pagar o pecado, tem que comprar o pecado. E a salvação é de graça. A salvação é de graça, você entra pela graça. Para que querer pagar para ser queimado? E está lá hoje, a profecia cumpriu. O que mais que falta? Deixa eu terminar, deixar para outro dia. Veja, então a circuncisão hoje, o Espírito Santo circuncida o coração. É um sinal dado. Alguém disse outro dia, eu vou repetir isso não como um gracejo, porque é verdade. Porém soa como se fosse gracejo, sempre tenho dito. Este aqui não é um lugar para piadas. Eu estou lendo o que o profeta está dizendo. Houve um jovem alemão ali na costa oeste, onde acabamos de estar. Ele recebeu o Espírito Santo. E ele desceu a rua caminhando um pouco, e logo levantava as mãos e falava em línguas. E ele corria, saltava e gritava. Um alemãozinho recebeu o Espírito Santo. E em seu trabalho, ele estava se comportando dessa maneira. Irmão, isso aqui é forte, mas eu quero isso para mim. Ô irmão, deixa eu contar algo de mim aqui agora rapidinho. Quando eu trabalhava na empresa, eu peguei uma mensagem titulada, a primeira mensagem que eu li inteira, irmão, sabia? Que eu li. A mensagem era a crueldade do pecado e a pena que custou para afastá-los de nossas vidas. Nunca esqueci esse nome. E eu peguei aquela mensagem, era o intervalo do almoço. E estavam ali todos os meus amigos jogando sinuca, brincando, e eu lendo aquela mensagem deitado. E eu não percebi que deu a hora e eles foram trabalhar, eu fiquei lendo, eu estava embriagado com aquilo. Eu fiquei embriagado. E eu desci com meus braços levantados, agradecendo a Deus. Uma pessoa que trabalhava comigo se aproximou e disse, você está diferente, Edilson. O que aconteceu? Eu peguei aquela mensagem e falei assim, leia ela. É isso aqui que fez isso aqui comigo, não sei, nem vi desculpa, não vi passar o horário. Pega isso aqui e leia. E amanhã nós conversamos. Irmão, quando você entra a fundo nas coisas de Deus, você muda de comportamento. E quando ele pegou aquela mensagem,
ele levou para casa, diante do Espírito Santo que está aqui, você em mim, diante dessa Bíblia. No outro dia ele chegou e o homem estava diferente. Lembra o Ramon? Ramon, eu contei para você, eu acho. Ele chegou no outro dia e eu olhei para ele e eu disse: tudo bem, Ramon? Tudo bem. Você leu a mensagem? Ele olhou para mim, tremeu o olho e falou assim: eu quero ser batizado com esse batismo. Muda. E esse alemãozinho aqui havia recebido o Espírito Santo. E ele havia descido, ele descia acenando, levantando os braços, as mãos, falava em língua, gritava um pouco, e em seu trabalho ele estava se comportando dessa maneira. E seu chefe lhe disse: onde tem estado você? Você deve ter estado entre aquele grupo de porcas. O patrão dele falou: se ele não tivesse o Espírito Santo, ele dizia assim: me chamou de porco por quê? Você está louco? Você está doido? Ele olhou, ele disse: claro que são. Deus enche nós com o Espírito Santo e coloca a palavra nas nossas bocas. E ele disse: claro que são porcas. Porque você sabe que porca tem outro significado. E ele disse assim: pois bem, glória a Deus pelas porcas. E ele continuou dizendo: sabe você uma coisa? As porcas têm um papel muito importante. E ele disse, por exemplo, o automóvel. Tire você todas as porcas dele, já não terá mais que um punhado de sucata. Então isso é exatamente correto. Você é tão diferente quando o Espírito Santo vem sobre você, até o ponto que a mente desse mundo não gosta de você. Eles ficam contra você e eles não querem nada com você de modo algum. Você é nascido do outro mundo. Você é como um estrangeiro. Você é 10 vezes mais estrangeiro do que você fosse as mais longínquas regiões das matas africanas. Você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é um sinal e ele é uma marca. Veja. Eu vou ter que parar aqui e deixar para outra escola. O tempo se foi. Mas o profeta diz aqui nessa mensagem: eu pude ver vocês. Quando ele disse assim, quando Abraão e Sara, Abraão recebeu a promessa, o comportamento dele se tornou ridículo. Lembrando, se pense Abraão, com aquela idade, entrando com a sua velhinha, numa farmácia, fazendo um teste para ver se ela estava grávida. Era ridículo. Pense você nos médicos, rindo de Abraão, dizendo assim: ó, o velhinho ali, ó, encontrou com um homem aí, o homem diz que ele vai ser pai. Como? E Abraão feliz da vida, com a promessa de Deus. Entrava dias, saía dias, rindo de Abraão. E cadê o filho? E eu pensei em vocês. Entra ano, sai ano. E chega domingo, onde está ele? Está na casa do Senhor. Chega domingo de novo, onde estão os irmãos? Estão na casa de Deus. E eles rindo, ó, esses aí estão dizendo que Jesus vai vir quando? Mas um dia Sara pôde ver aquele filho nascer. Abraão pôde ver. Um dia você vai ver você ser renovado. Um dia você vai ver a velhice nunca mais existir. Um dia você vai ver a vida entrar, aquilo que é corruptível se investir da incorruptibilidade. Um dia você verá. Diz a Bíblia que Enoque andava com Deus. E um dia ele estava andando, simplesmente que saiu, diz o profeta, para quem sabe, para uma caminhada. À tarde. De repente ele começou a andar. De repente seus pés começaram a subir, não sei como. A lei da gravidade ali rompeu e ele foi embora. Deus o tomou para si. Um dia desse nós iremos. E só quem vai nos levar é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, não temos outro pedido nesta manhã, a não ser cheios do Espírito Santo. Não temos outra coisa a fazer nesta manhã, a não ser pedir: Deus, encha-me do Espírito Santo. Você vai ver que diferença. Há uma diferença muito grande em um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Você não vai ser pássaro raro. Você vai ter algo dentro de você para vencer. Amém?
Você crê nisso? Então eu te convido a pedir o Espírito Santo. Eu te convido a buscar o Espírito Santo a cada dia. Lute por ele. Enquanto nós nos preparamos aqui para orar, Jurema Pereira, seja abençoado. Silvana Moreira, os vizinhos, né? Deus abençoe. Silvana também. Ivonei Vaz. Ronaldo Cláudio, que esse era o meu patrão, que dentro da empresa dele aconteceu isso, que eu falei para vocês. Dentro da empresa, trabalhei 8 anos com ele. O Ivo Machado, nosso chapeador. Daniel Demetrio, corra, irmão, corra, ainda há tempo. Irmã Maria de Moura, Deus abençoe, irmão Hamilton, meu irmão, Deus abençoe. Corram, que ainda há tempo de ser cheio desse Espírito Santo. Aleluia.